Josué, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 23, diz assim: Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sihon, e ao rei de Aquezaf, e aos reis que estavam ao norte das montanhas e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, ao lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu, e ao perizeu e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram-se e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarritarás, e aos seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Merisfote-Maim, e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram até não lhes deixar nenhum, e fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-o totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, e não a Lancerazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado, e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Aleque, que sobe a Zeir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que não fizesse paz com os filhos, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas, porquanto o Senhor tinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hermon, de Debir, de Adab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate, em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra
conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Amém? Pode se sentar. Eu quero dar como tema aquilo que Deus colocou no meu coração para meditarmos alguns minutos, o seguinte: o Senhor deu em herança aos filhos de Israel. Amém? Cerca de aproximadamente quase 30 dias, ou um pouquinho mais, morreu o que era considerado o rei do pop, um homem que, se nós olhássemos, ele era uma pessoa muito talentosa. Seu nome, Michael Jackson. E eu estava pesquisando para que eu pudesse trazer isso aos irmãos essa noite, e ele deixou uma herança de aproximadamente R$1 bilhão. Quem sabe isso seja muito dinheiro para nós todos, não é verdade? E eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de herança, porque quando nós olhamos isso, a morte, a herança, nós não podemos deixar de ver o que estava acontecendo naquele meio. Mas quando Michael Jackson morreu, já começou uma certa briga em quem iria herdar a herança. E a ex-esposa, a mãe com os filhos dele, juntamente com a mãe dele, começaram a travar uma batalha na justiça para quem ficaria com os filhos e automaticamente com a herança. E, como você deve ter lido nos noticiários, a então ex-esposa cedeu, e a mãe de Michael Jackson é a pessoa que deve cuidar dos filhos e também de todo o patrimônio que Michael Jackson deixou. Muito dinheiro, uma grande herança,